Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Empresa Escola, o programa que trata das questões de formação da região do ABC. Hoje temos a grata presença do André. Muito boa tarde, André, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença aqui no programa. Muito obrigado, viu, Galdino? É um prazer a gente poder compartilhar conhecimento aqui contigo. Isso. E hoje nós vamos conversar sobre logotipia, porque nós temos aqui o doutor Logotipo que vai conversar conosco, ok? Lembre-se que você pode mandar as perguntas, as suas questões, através da linha ao vivo. O que eu peço é que você coloque a cidade de onde está teclando, para que a gente saiba quem você é e de onde você está falando conosco, ok? André, por que você é chamado de doutor Logotipo? Eu acho que é uma questão importante aí da gente entender. Por que o pessoal te chama de doutor Logotipo? É verdade. A gente fez o doutorado em logotipia, o doutorado da vida, viu, Galdino? Na realidade, a gente, em 1998, eu sou nascido e criado na Lapa, em São Paulo, né? Em 1998 eu resolvi mudar para Santos, a minha esposa é santista, e lá eu abri uma empresa. E como ninguém me conhecia, eu não tinha portfólio, eu tinha que abrir um balcão, porque o balcão sempre tem dinheiro para o almoço. Então eu consegui me alimentar graças ao meu balcão. Bem, a gente abriu lá uma gráfica expressa. E os nossos desenhos, né, acabaram se destacando para coisas assim muito simples. Por exemplo, panfletos, cartões de visita. A gente cuidava da coisa. Quer dizer, você tinha um balcão que era, vamos dizer, que era uma empresa que fazia xerox, isso, fazia encadernação, isso, panfletinho, é isso aí mesmo. Foi o início da tua empresa. Exatamente. Okay. Em 1998, dia 18 de junho de 98, a gente abriu essa empresa. E um certo dia, por conta desse diferencial no visual que a gente dava, chegou uma pessoa lá perguntando se eu criava um logotipo. Certo. Eu falei, eu crio o logotipo, tá certo? Eu sabia criar, porque eu havia aprendido isso em 2 cursos, tá? Tanto na Pan-Americana de Artes quanto na faculdade. E desenvolvi o produto para ele. 15 dias depois... Esse foi o seu primeiro trabalho? Foi o meu primeiro trabalho. Como logotipo, quer dizer, você estava ali no teu balcão, alguém pediu o logotipo, foi o primeiro. Isso. Meu primeiro trabalho vendido, né? Um marco. Exatamente, um marco. Daí, uma semana depois que esse cliente estava satisfeito já, que eu já tinha entregue o trabalho para ele, chegou no meu balcão uma pessoa com um manual de logotipia desse primeiro cliente. Certo. Falou assim, André, por favor, André, foi você que fez isso aqui? E me mostrou o manual do primeiro cliente, que foi uma empresa de seguros, o primeiro cliente. Falei, fui eu quero que você vá na minha empresa. E marcamos, e ele me levou na Cosipa, entramos na Cosipa, ele era um empreiteiro da Cosipa, e é um empreendedor nato, daquele que tem várias empresas, e eu cuidei de todas as logotipias, de todos os conceitos de identidade visual para ele. Para as várias empresas. Para as várias empresas dele, e daí isso acabou andando bastante, a internet me ajudou muito. Eu acabei ficando muito conhecido, vendendo logotipo para Minas Gerais, Indaiatuba, Brasília, Bahia, Salvador, Fortaleza. E daí, hoje, eu tenho mais de 400 logotipias profissionalmente criadas no Brasil todo nesses 15 anos. Isso acabou me dando um doutorado da vida, né? Por isso que é doutor logotipo. Então, você olha para esse logotipo nosso aqui, ó, do Empresa Escola. Estão anunciando aqui que, na parceria aqui com o doutor Logotipo, ele diz que vai mudar esse logotipo. Com prazer, viu, Galdino? Então ele vai mudar esse logotipo nosso. Então quando fizermos o lançamento, você vai voltar aqui e vai explicar o conceito do logotipo, quer dizer, e vamos ver se vai ser uma mudança sempre para melhor, tá? O mais interessante, Galdino, só fechando um parentezinho, é que quando a gente pensa em logotipo, a gente pensa, via de regra, em desenho, né? E é lógico, eu preciso saber desenhar para desenvolver um logotipo. Mas, na realidade, o desenho, para mim, funciona como uma ferramenta de marketing. Porque a criação profissional de logotipia, ela, na realidade, é uma consultoria de marketing. Claro. Tá certo? Quer saber o que o cara pensa, o que o cara faz, onde ele quer chegar. Exato. Quer dizer, qual que é a história. A gente precisa criar, o nome técnico de logotipo é signo de comando. É o signo que vai comandar a comunicação do teu negócio, da tua empresa, do teu programa ao longo da vida desse negócio. Então ele precisa ser como um alicerce, ele precisa ser feito com o entendimento de qual é o projeto.
tá certo? Para que ele consiga segurar o projeto. Bom, então nessa tônica, a gente já vai então para a primeira questão nossa. E qual que é então a importância do posicionamento de uma marca? Porque assim, eu faço um bom trabalho e tudo mais, às vezes eu não tenho uma marca. Ou eu tenho uma marca, mas não faço um bom trabalho. Vamos lá, qual a importância então desse posicionamento e de você ter uma marca, inclusive ter um logotipo bem montado, André? É isso aí, é assim. Antes, vale a pena a gente entender que logotipo e marca são coisas diferentes, tá? Certo. Logotipo é a parte gráfica, é a parte tangível da marca. Marca é toda a experiência que a gente proporciona para o nosso cliente. Portanto, se você tem uma empresa ou se você pretende atuar na área que nós atuamos, você precisa conseguir essencialmente entender que a tua experiência, aquela experiência que você proporcionar para o teu cliente, é que é a tua marca. É uma plantinha que você precisa regar todo dia, tá certo? Claro. Como essa experiência é intangível e o cérebro humano trabalha por imagem e por associação, a gente precisa do algo tangível para associar esse intangível. Porque o intangível tende ao esquecimento depois de um tempo. Então eu posso até tirar uma foto sua satisfeito. André, mas me explica uma coisa, eu fiz várias apresentações lá na universidade que eu coordeno o curso e tal, e os alunos lá me mostravam, olha, o logotipo dessa empresa, tal, e pegaram várias ali, da IBM, da Toyota, da Hyundai, do Bradesco, de várias empresas, isso quer dizer isso. E que eu falei assim, eu nunca iria imaginar ou associar aquilo que a pessoa pensou com aquele logotipo, com aquela marca, com o que ele realmente está querendo dizer. E qual que é a junção aí? Eu quero mostrar a estrela e o planeta se conectando com a estrela e uma empresa aqui no meio. Um exemplo. Eu não vejo a estrela, não vejo o planeta e vejo só a marca ali no meio. Como que você faz essa conexão daquilo que a pessoa quer mostrar com aquilo que o público em geral está vendo? Aí, Galdino, é que acontece na realidade uma mágica, uma coisa que é mágica essa mesmo, mágica, tá? Para entender. Essa mágica é um negócio muito interessante. O cérebro da gente, por trabalhar por imagem, por associação, você acaba associando as coisas com as imagens que estão já presentes no teu repertório. Por exemplo, se eu falar em fumaça, você já tem uma imagem aí dentro de fumaça. Vários tipos de fumaça, inclusive neblina, que não é exatamente fumaça, mas parece, tá? Então o que acontece? Quando eu falo alguma coisa para qualquer pessoa, a pessoa já tem no repertório dela uma imagem. Então, existiu uma fase, tá certo? Anos 50, 60, 70, que o logotipo era literal. Por exemplo, se você tinha uma empresa de extintor, você desenhava um bonequinho apagando incêndio, ou um bombeirinho. Certo. É uma associação muito literal, eu diria até que infantil, tá? Só que o ser humano evoluiu, o consumidor evoluiu. Eu vi alguns, agora não está mais no mercado, mas da Cofap, ele tinha um cachorrinho salsicha ali, mostrava um amortecedor dentro do cachorro. Dentro do cachorro. E desenhos e tal, era aquilo. Então eu estava vendo ali literalmente o objeto. É isso mesmo, é isso mesmo. Então o que acontece? Essa associação literal, ela é válida, tá certo? Só que o consumidor evoluiu. E hoje há a condição da gente fazer uma associação usando as ferramentas de comunicação mesmo, tá certo? E não dá para falar em comunicação sem a gente falar de consciência e inconsciência. Claro. Dá para eu conseguir ativar, sugerir alguma coisa inconscientemente para o público, tá? E um bom logotipo, tecnicamente falando, é aquele logotipo que não é literal. É aquele logotipo que você vai degustando e a cada momento você vai percebendo que tem um elemento que você está se surpreendendo, é novo para você, embora você já tenha visto aquele logotipo várias vezes. Então, quando a gente cria profissionalmente um logotipo, na realidade a gente precisa conseguir entender, ter todo o entendimento de marketing, de posicionamento, claro, de objetivo, e a tendência é que a gente crie um signo que simbolize aquilo subliminarmente, não é um negócio literal mais, tá certo? Talvez esse seja o motivo desses logotipos que você me falou, da IBM, etc. Agora, todo bom logotipo, ele é criado com essa base e ele tem uma defesa de criação. Não é o desenho pelo desenho, não é meramente claro, artístico, tá? Certo. Bom, nós aqui somos a empresa escola, temos vários alunos que nos assistem, a gente está falando de formação, e aí vem essa questão, você começou a mexer com marketing sem ter feito uma escola de marketing. Isso. Bom, vamos lá, o que você acha que as escolas,
você é da Baixada Santista de Santos, tem aí um relacionamento aqui com o ABC, com o ABCD, né? Que eu sempre esqueço de Diadema, aldeia de Diadema. O pessoal de Diadema aí me perdoe, sempre eu falo ABC, não é ABCD. O que essas escolas estão formando bem? Você que tem funcionários, pessoal que trabalha para você, pessoal que está fazendo marketing, o tecnólogo em marketing, as escolas estão formando adequadamente? Está faltando alguma coisa nesse molho? A minha sensação, Galdino, até porque eu sempre trabalhei muito com médicos, tenho muitos clientes na área médica, é que o médico da faculdade ele sai preparado para ser médico. A minha sensação é que a área de comunicação, que é a minha área, a pessoa não sai preparada para comunicar, embora ela tenha percorrido 4 anos de comunicação social, tá certo? Então, é muito genérico, quando você se forma em comunicação, você sai um generalista e a faculdade, a minha sensação é que ela não direciona você para formas que dão certo. Ela te joga no mercado, tá certo? Alguns captam isso de uma forma melhor e se direcionam. Vai depender do aluno mesmo, né? Certo. Talvez um pouco diferente dos médicos, que eles já saem de lá com uma base, ele sabe que depois de fazer a clínica geral, ele precisa se especializar e depois, quando ele se especializa, ele é especialista num ponto, ele tem um foco. E não dá para fazer marketing sem foco, é o primeiro P de marketing. Certo. E o primeiro P de marketing tem uma junção muito grande com o posicionamento, que é a tua pergunta inicial, né? Como é que se posiciona? Então, a minha sensação é que o aluno, ele deve conseguir usar marketing para conseguir se posicionar no mercado, tá certo? Ele precisa entender qual é o foco dele. Eu vejo muitos amigos que têm filhos, que influenciam seus filhos para, por exemplo, cursar uma área que dê dinheiro. Eu não sou contra dinheiro, eu gosto muito de ganhar dinheiro, mas a minha sensação é que isso não funciona. Isso já funcionou no momento. Normalmente aquele que se direciona, eu quero ganhar dinheiro é o que está duro. É o que está duro, isso mesmo. Então a minha sensação é que você tem que fazer o que você gosta. Como a área de comunicação é uma área muito ampla, e isso pode ser replicado talvez em muitas outras áreas do conhecimento, não só a de comunicação, dentro da área de comunicação, ou da área que você escolheu, independente do curso, você deveria enxergar o que você gosta mais, qual é a tua afinidade, né? No programa anterior aqui, eu estava vendo, aqui nos bastidores, e uma das pessoas entrevistadas que falou de franquia, ele falou, não procura a franquia que dá dinheiro, procura a franquia que tem a ver com você. E ele é da área de alimentação. Eu achei isso sensacional, porque... que você gosta, você vai mexer com a alimentação, não gosta de fazer... Não gosta, fazer pelo dinheiro. A minha sensação é que não dá certo. E ao contrário dá certo. Se você faz o que gosta, você vai acabar encontrando meios, tá certo? Para se sustentar e talvez ficar até milionário, tá? Porque você vai estar feliz. Você vai estar feliz. Então, os alunos, de modo geral, deveriam pensar assim. Então, mas aí vamos lá, em contradição a isso tudo, né? Você entrou no mundo de marketing, começou a fazer logotipo sem ter feito uma escola de marketing. É curioso, né? Como é que você entende de marketing? Então, é um negócio muito interessante, né? Porque assim, eu enxergo pelo menos marketing... acha que entende, mas está ganhando dinheiro, está posicionado e depois fez as pós-graduações. Mas como é que você entende de marketing? Hoje eu enxergo marketing como uma ideologia de administração. Certo. Como eu tenho 15 anos de empresa e já passei por poucas e boas para manter a minha porta aberta, só o empresário brasileiro sabe o que ele passa para conseguir se sustentar, manter a sua porta aberta. Eu cheguei em um determinado momento que eu percebi que antes de qualquer coisa eu era um vitorioso. Eu consegui manter minha porta aberta, quer dizer que eu estava mais acertando do que errando. Para quem pega dados do Sebrae, que antigamente chegava a 56% de empresas fechando antes de completar um ano de vida, né? Isso aí, é um negócio... Então, só para completar, o que acontece? Chegou um determinado momento que eu percebi que eu tinha muito valor por ter mantido a minha empresa aberta e por ter feito as coisas acontecerem. Peraí, guarda essa resposta. Tá. A gente chegou ao final do primeiro bloco, você vai ver que a hora que ela passa bastante muito rápido, passa bastante. 15 minutos, quando você vê, acabou. Rápido, é isso mesmo. Tá? A todos os internautas, eu peço que você espere
que já a gente vai retornar falando no segundo bloco aqui sobre o monitoring empreendedor, que é um produto aqui do André, e terminando de responder a questão dela. E nos mande as questões para que você possa participar e que a gente possa responder a sua pergunta no segundo bloco, tá? Já retornamos com o Empresa Escola. Te espero. Retornando para o segundo bloco do Empresa Escola. Bom, mande um e-mail para clovis.galdino@hotmail.com, tá aí, está aparecendo no gerador de caracteres. Eu respondo a todos os e-mails, dá um trabalhão, viu, André? Eu sei. São uns 200 e-mails por dia, mas eu respondo a todos. O que chegar, eu dou um jeito de responder. E aí você pode mandar crítica, você pode mandar sugestão, você pode mandar elogio, você pode mandar sugestão de pautas, é bastante rica essa interação. E tem também o Twitter, que é o @ClovisGaldino. Tá aí, o @ClovisGaldino, e tem os meus seguidores também, as pessoas que estão aí nos seguindo e vendo as nossas opiniões, tá? Continue participando do programa aí, mandando as suas questões, tá? Pela linha ao vivo, coloque a cidade de onde você está falando, coloque a sua questão e agora no segundo bloco nós vamos respondê-las, tá? Então o André, ele estava falando aqui como que ele se tornou um especialista em marketing sem ter estudado marketing. Na realidade, não é exatamente sem ter estudado, porque eu me formei. Eu me formei em comunicação social e uma das matérias de comunicação social é marketing. Só que eu vim descobrir, depois que eu montei a empresa, depois que eu fui para a vida mesmo aí, que eu acabava manifestando, tinha uma tendência natural em manifestar aquele conhecimento de marketing, porque era uma coisa que fazia muito sentido para mim. Um dia, um amigo de faculdade, fez o mesmo curso que eu, que se formou comigo, um amigo muito querido, né, que é o Luiz Carlos Torres, falou assim para mim: você é meio doido, você está falando de marketing com seus clientes e você não estudou marketing. E eu falei para ele: como não estudei marketing? Comecei a falar um monte de conhecimento que eu tinha da faculdade, que ele não lembrava e eu lembrava. Parecia que a gente não tinha feito o mesmo curso, Galdino. Era um negócio muito curioso. Daí, ele me ajudou nesse momento, ele me ajudou muito na vida, mas nesse momento ele me ajudou no sentido de tornar consciente que eu gostava mesmo de marketing. Daí eu procurei estudar melhor marketing, fiz um MBA em marketing, e daí um certo dia, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, depois da faculdade eu virei um CDF, e eu só dava problema para os meus pais para estudar, mas da faculdade em diante eu virei um CDF. Eu conheci pela internet, eu conheci muita gente falando do Francisco Alberto Madia. Muita gente fala de Madia. E eu falando de um certo livro que se chama O Grande Livro de Marketing. Portanto, se você estuda marketing ou gosta dessa área, vale a pena comprar esse livro. Eu resolvi comprei, era um sábado à noite, comprei pelo Submarino, 3 dias depois chegou esse livro para mim. E esse livro continua na minha cabeceira até hoje. Daí eu gostei tanto, comecei a acompanhar o Madia. Um dia eu resolvi bater na porta dele, ele tem uma consultoria com mais de 35 anos e tem... Eu conheço o Madia. Você conhece? Inclusive, várias pessoas já tiveram aqui, né? Esse ano não, mas o ano passado foram vários entrevistados que vieram lá do contato com o Madia. Que legal. E daí o que acontece? Eu fui tomar um café da manhã com ele, me matriculei logo numa especialização em marketing digital, isso foi em 2011. Em 2012, no final de 2011, eu me matriculei num programa que se chama Programa de Mentoring e Coaching de Certificação de Consultores de Marketing. Hoje eu tenho um diploma da Academia Brasileira de Marketing como consultor master de marketing. Legal. Bom, muito bom essa trajetória, pois a gente vai falar um pouquinho mais da tua carreira no último bloco. Agora, tem uma pergunta do Bruno de São Paulo. Ele diz assim: crio logos, mas tenho bastante dificuldade em estabelecer preços. Como podemos elaborar os valores, né? Como é que ele pode estabelecer preços tal, na questão da criação? E ele está dizendo que ele é publicitário também. Bruno, obrigado pela pergunta. Vamos lá, André. Bruno, assim, a nossa profissão não é uma profissão regulamentada, não existe uma tabela. Existem algumas tabelas que podem te dar um norte, por exemplo, a ADG, tem algumas outras associações aí de marketing direto, a Bend, tem várias. Se você procurar na internet, eu tenho certeza que você conhece todas essas ou muitas dessas que eu estou falando. Então, vale a pena você ter um parâmetro, e essas tabelas vão te dar esse parâmetro. Mas o que realmente vai fazer com que você tenha a condição
de criar uma logotipia por um preço justo é a tua reputação. É a experiência que você tem manifestada através dos trabalhos que você fez para os seus clientes. Mas eu acho que é legal, André, dar um exemplo para ele. Por exemplo, eu vejo isso acontecer com vários garotos que saem da faculdade e tal, falam, poxa, uma empresa lá, o tio, o sobrinho, sei lá, alguém da família, um amigo da família, pediu para fazer um logo, para desenvolver alguma coisa, tá? O que eu cobro, professor? Quer dizer, qual seria assim, um parâmetro inicial para quem está iniciando nesse mercado? Eu diria assim, para você ter uma base e você não se frustrar financeiramente, tenta imaginar um valor hora seu. E tenta imaginar quanto tempo você vai se dedicar para resolver esse problema do teu cliente. Por exemplo, se o teu valor hora é R$100, se você acha um valor justo, e você vai ficar 10 horas trabalhando para este projeto, eu diria que o teu valor mínimo deveria ser R$1.000. R$1.000. Tá certo? Teu valor mínimo. Agora, você sabe muito bem que quando você vende hora, e a única coisa que a gente vende no mundo é hora, tá? Que a gente não tem muita consciência disso. Quando você vende hora, via de regra, você está falando de administração do teu tempo. Quer dizer que se eu sentar para resolver um problema de um cliente e for interrompido, todas essas interrupções vão, na realidade, se acumular, vão competir com a hora que eu estou dedicando para o cliente. Então, é fundamental você administrar bem teu tempo, para você ter uma contabilidade, você que é da área de contabilidade aí, né, Galdino? É fundamental você administrar bem teu tempo, e é a coisa mais difícil do mundo, administrar tempo, né? Porque é uma questão de consciência. E muitas vezes, ontem eu estive conversando com uma pessoa, muitas vezes alguém para vamos dizer, se introduzir, para se colocar no mercado, acaba até fazendo um outro trabalho de graça, gratuitamente e tal, para começar a ter um portfólio, para poder mostrar, né? Então também não adianta querer falar, eu valho R$300 a hora e eu vou colocar, quer dizer, ninguém vai te contratar. Então, de repente, você tem, às vezes tem que dar um passo para trás, cobrar um pouquinho menos, tal, para se colocar e depois... É fundamental, porque na realidade, preço é aquilo que as pessoas se dispõem a pagar quando elas conseguem perceber o valor. Claro. Valor é uma coisa, preço é outra. E valor tem a ver com reputação, né? Então você precisa antes criar a tua reputação, e na medida que a sua reputação vai crescendo, naturalmente a tua tabela precisa também crescer. A tua hora vai valer mais, porque você vai ter mais experiência. E até é uma equação inversamente proporcional. Porque quanto mais experiência você vai ter, você vai tendo, mais rápido você vai resolver as demandas dos clientes. Não quer dizer que você vai cobrar menos, porque você vai usar menos tempo. Quer dizer que você está sendo mais eficaz. Você está aproveitando melhor o teu conhecimento, o teu tempo. Mais eficiente e tal. Bom, continue mandando as perguntas, vamos respondendo aqui no decorrer do programa. Você falou de um programa que é o mentoring. Desculpe se eu estiver falando errado a palavra. Não, tá certo. É o mentoring empreendedor. E você faz esse trabalho, é um produto que você faz em 12 encontros. Exato. Tem a ver com o Empretec isso? Olha, eu diria que nesse mentoring empreendedor aí, eu reuni a minha experiência de vida, certo, como pessoa, como empresário, como empreteco, como profissional de comunicação, como profissional de marketing, tá certo? Para o jovem que nos assiste, tá? O que é o Empretec? O Empretec é um programa do Sebrae, onde a pessoa ela começa num domingo e termina no outro. Eram 9 dias, parece que agora são 7. Galdino. São 7 dias. Então a pessoa começa num domingo e termina no sábado. É isso. Então a pessoa começa no domingo, porque eu vi numa exposição aí, eu já fui facilitador. Então ela começa no domingo, termina no sábado, diminuiu, e ela fica aí, tem horário para começar, não tem hora para acabar. É isso e mesmo. No final disso a pessoa sai com um plano de negócios, teoricamente, lá pronto, mas ela só entra se ela for empreender, ou seja, ela passa por uma entrevista, não é qualquer um que pode fazer. Mas vamos lá, então, pegando essa tua experiência também de empreteco, empreteco é a pessoa que faz empretec. É isso aí. Então, pegando também essa experiência... Então, porque daí eu pensei o seguinte, nesses 15 anos de trabalho, eu lido com uma certa situação que é frequente, tá? Certo. Chega um empresário lá, ou o empreendedor que quer empreender, e ele não sabe empreender, mas ele tem a vontade, às vezes tem o dinheiro,
E o que acontece? Então, para você não deixar ele fazer besteira e gastar o dinheiro É dele isso. e ficar na rua da É amargura. isso. E como ele não tem esse discernimento, e a maioria dos brasileiros não tem esse discernimento, tá? Eu acabei montando esse programa de mentoring estratégico aí, que é para empreendedores, tá? Tem uma espécie de coaching. É uma espécie de coaching, mas é mais um mentor. Eu vou funcionar mais como um mentor, tá certo? E são 12 encontros, isso ainda está tá sendo pré-formatado, ainda é um produto que está para ser lançado, tá? Certo. Muito em breve, já tem uma forma, já tem valor, tá? Mas a ideia é que a gente tenha uma primeira reunião de 1 hora, tá certo? Para a gente fazer os alinhamentos iniciais. Dali, a segunda reunião, a gente já começa a falar de marketing, a gente vai falar sobre foco, que é o primeiro P de marketing, depois de posicionamento, que é o segundo P de marketing. Daí a gente vai falar sobre missão, visão e valores, e não aquela missão, visão e valores só para inglês ver, que está no quadro, mas todo mundo que está trabalhando dentro do balcão não está fazendo nada daquilo. É a missão genuína, a visão genuína. É aquilo que está realmente alinhado com o teu foco e com o teu posicionamento, aquilo que você quer para você, para a tua empresa. As ações da empresa. Que direciona as ações da empresa. Tá. Então a gente vai ver missão, visão e valores, que o nome disso é Branding Book, tá? Daí a gente vai VP de produto, então a gente vai alinhar o teu produto com os conhecimentos de marketing. Eu vou ajudar você, né, a alinhar os teus produtos para que ele tenha, na realidade, aí, uma sinergia com o teu foco, com o teu posicionamento e consequentemente, com o teu público, tá? Para a gente ter uma política de produto, uma política de preço, né? Daí a gente vai falar também sobre marketing. O que é marketing? A gente entende marketing no meu escritório como ideologia de administração, tá certo? Como uma DIA entende. Então não basta você ter um departamento de marketing a ele delegar todas as demandas de marketing, que mesmo assim você não estará fazendo marketing de qualidade. Marketing precisa ser enraizado por toda a empresa. Então se você, no início, é só você na empresa, então 100% de você precisa ser marketing. Se você tem 1000 funcionários, não adianta só você saber o que você quer. Todos os 1000 funcionários é uma orquestra, onde você é o maestro. Então você precisa conseguir entoar a música, eles precisam saber que música você vai entoar. Tá? Então comunicação é a base de tudo, né? Então a gente vai percorrer tudo isso, a gente vai chegar a falar sobre marketing digital, sobre reputação. A gente vive hoje na ditadura da reputação. Como fazer com que a tua reputação se prolifere nos meios digitais? Será que basta você ter um perfil no LinkedIn? Será que basta você ter uma fanpage no Facebook? Será que é isso que basta e ponto? Isso já vai te fazer render? Já vai te fazer ter resultado financeiro? Parece que não. Porque aquilo que poderia te diferenciar, que é ter uma presença na internet, hoje te coloca no lugar comum, porque todo mundo tem tudo isso. Não é isso? Você fica na mesmice. Você fica na mesmice. Então, como fazer com que a reputação, você ganhe reputação e melhore a sua reputação, tendo uma presença estratégica na web? Não é todo lugar que você tem que estar. Você tem que estar no lugar certo. E o certo, não tem certo ou errado, tem o certo para você, que tem a ver com a tua missão, visão e valores. E fechamos esse planejamento, esse mentor, esse programa, com uma última reunião, que é a 12ª reunião, de 1 hora também, todas elas de 1 hora, onde a gente vai falar sobre metas. E daí o Empretec dá para a gente uma base muito interessante sobre metas, né? Que o Empretec diz que as metas precisam ser smart. É um conceito de Empretec e é um conceito muito razoável, algo que faz muito sentido. Então, eu vou ajudar você a estabelecer as metas smart a curto, médio e longo prazo. Então, a ideia é que você entre nesse programa com a vontade de empreender e saia com um norte. Legal, para fazer isso que eu quero, eu já sei qual é o caminho. Daí você vai sair com esse plano e você vai ter que ir para a vida. Bom, a hora passa muito rápido, chegamos ao final do segundo bloco. No terceiro bloco, a gente tem aqui as dicas do Orlando Pavani, da Olho de Tigre. Hoje ele vai dar uma dica para a gente sobre competência. Que legal. A gente vai abrir o terceiro bloco com a dica do Orlando Pavani. Então eu convido a todos que continuem mandando as suas perguntas. No último bloco também nós vamos ver aí a história de vida, as dicas do André, que está aqui conosco hoje. E já retornamos com o Empresa Escola. Até daqui a pouco.
retornando para o terceiro bloco do Empresa Escola. Hoje a gente está falando de posicionamento, de marcas, temos aqui o Dr. Logotipo, que está nos prestigiando com a sua presença, tá? Mas agora é um momento importante, viu, André? O Dr. Logotipo é o André. Dá uma mostradinha no André aqui, ó, na câmera geral aqui. Oi. Tá, no André. Então, a gente sempre abre esse bloco com a dica do Pavani. Então, a gente tem a parceria com a Olho de Tigre. Certo. A Olho de Tigre aí é um parceiro nosso. O Pavani é um grande palestrante no Brasil. Okay. Hoje, se eu não me engano, ele está em Brasília. Então, vamos abrir o terceiro bloco com a dica do Pavani sobre competência. Vamos ver. Muitas pessoas acham que competência é a única coisa que distingue o profissional bem-sucedido do profissional mal-sucedido. Eu tenho muita experiência para dizer para vocês o seguinte: às vezes, o que falta no profissional é exatamente o que ele faz quando ele se depara com a incompetência de fazer alguma coisa. É o que eu chamo senso de segurança. Muitas vezes na minha vida profissional, eu me deparei com alguma incompetência para fazer alguma coisa, mas mesmo assim eu tive capacidade para me virar, para estudar, para fazer aquilo que eu não sabia fazer naquele momento. E isso é o que falta nos profissionais hoje em dia. Ninguém sabe tudo, ninguém vai saber tudo. O importante é que você seja capaz de se virar no momento com aquilo que você tem. Que você saiba consultar o livro, que você saiba fazer uma pesquisa, que você saiba acessar um amigo que de fato pode te ajudar. É senso de se virar. Esse termo nem existe, né? Não adianta a vida não é uma prova. A vida é uma série de coisas que vão aparecer na sua história, no seu desempenho profissional, e nem sempre você vai ter a resposta na ponta da língua. Não caiu aquela pergunta na prova. E aí é que os melhores se distinguem dos piores pela capacidade de se virar. Pense nisso. Ele é campeão de inventar coisa nova, né? Então é o senso de segurança. Mas acho que você fez muito isso na vida, né? Só quando o primeiro logotipo lá, você faço, e aí você se virou e deu um jeito, né? Faz um comentário sobre o senso de segurança. Eu diria que, assim, a gente, no mínimo, na frente da gente tem uma bifurcação, né? No mínimo. E a tendência da gente é sempre ir para o lugar mais cômodo, mais confortável, a tal da zona de conforto. E daí, se a gente se mantiver nessa zona de conforto, quanto mais tempo a gente se mantiver nessa zona de conforto, menos chance a gente tem de aproveitar as oportunidades que a vida nos proporciona. Se está acontecendo com você, não é por acaso. Claro. Então, que você tenha coragem, né? Coragem não é falta de medo, gente. Eu falo isso para os meus funcionários, coragem não é falta de... dá medo, dá frio na barriga, dá nó nas tripas o tempo inteiro. Eu vi uma pessoa falando assim que o domador de leão, ele não é um cara corajoso, porque ele não tem medo de leão. O grande lance de você ser corajoso é você fazer ou enfrentar uma situação que você tenha medo. É isso. E mesmo com medo, você vai lá e enfrenta. É isso mesmo, é isso mesmo. Então é fundamental você encarar, né? Então encara, você tem que se virar para encarar, né? Tá bom, o Pavani, eu não sei onde você está hoje, mas muito obrigado pela tua dica, foi maravilhosa, tá? Bom, que livro que você está lendo, André? Metanoia. Metanoia, o que é metanoia? Você já ouviu falar disso, cara? É um negócio super interessante. Nesses 15 anos que eu tenho empresa aí, olha que eu sou ligado aí com associativismo, eu faço parte do CIESP, Empretec, eu conheço muita gente, cara. Eu nunca tinha ouvido falar de metanoia. Metanoia. E o mês passado, na reunião mensal do CIESP, em São Paulo, lá na Paulista, a gente, no finalzinho, sempre tem alguma palestra, né? E a gente foi agraciado com a visita do Roberto, que é o escritor da metanoia. E esse nome, quando me apresentaram metanoia, esse cara da metanoia, eu honestamente pensava que era uma empresa de petróleo, de metanol, cara. Falei, deve ser, né? Daí eu fui para a palestra. É uma grande noia. Daí eu fui para a palestra. E na palestra eu adorei a metanoia. Adorei. A metanoia é uma empresa. Na realidade é um plano, é um programa que tem os metanóicos. Da mesma maneira que existem os empretecos, tem os metanóicos. Tá, então vamos lá, o que é metanoia? Então a metanoia é um jeito de você... É uma reeducação, é um reset mental para empreendedorismo. Só empreendedores fazem a metanoia, tá certo? É um plano de 1 ano, na realidade são 13 meses, são 12 meses mais 1. São quatro inserções de 4 dias em Atibaia, imersão mesmo, tá certo?
e depois um acompanhamento. Do ano eles fazem quatro encontros. Mais uma depois, que é a 13ª, que é a final, né? Então ele fala, deu certo, eu quebrei. Então, mas é interessantíssimo, viu? Uma coisa que me chamou muito a atenção, porque ele convidou em certo momento clientes dele, da Metanoia, para sentar à mesa do lado esquerdo. E do lado direito, funcionários dele. O que me chamou muita atenção, o semblante das pessoas. Olha que eu lido com empreendedor o tempo inteiro e sou empresário e assim não é fácil manter essa porta aberta e muitas vezes a gente está preocupado. E a feição da preocupação é aquela feição fechada. E o que me chamou muita atenção é que todos eles com um semblante liso, bom, um olhar tranquilo. E depois eu fui até falar com eles, né? Me chamou a atenção isso. Ele deu bastante uísque antes para a turma. Não, cara, é sensacional. Eles têm esse livro, eu até sugiro para você, se você gosta desse assunto, ler. É um livro, é um romance de empreendedorismo, é um livro de negócio, mas é um romance, tá? O protagonista é o Lucas. Ele tem uma metodologia lá que você... hoje você, via de regra, o brasileiro está no ciclo da sobrevivência e ele propõe para você um outro ciclo, tá certo? Que é o ciclo da prosperidade. Então, na realidade, é um reset mental. Quer dizer, você sair do ciclo da sobrevivência e você ir para o ciclo da prosperidade. Tá. Então, um metanoico é aquele que fica no ciclo da prosperidade. Mas não é assim da noite para o dia. Você precisa jogar fora o lixo que está acumulado para você pensar a vida, pensar o empreendedorismo, pensar as relações humanas, funcionarem de uma outra maneira. Tá certo? Mas é sensacional, vale a pena. Eu estou pensando seriamente em fazer esse programa, não sei se em 2014 ou 2015, mas eu estou pensando seriamente porque eu fiquei muito sensibilizado com a ideia, faz muito sentido para mim. Metanoia. E tem um livro que se chama Metanoia. A empresa, você pode entrar, é metanoia.net. Estou fazendo propaganda de graça aí pro Roberto Adami, o nome dele é Roberto Adami, tá? Bom, vamos convidá-lo para vir aqui falar. Sensacional, sensacional. Metanoia. Tá bom. Bom, eu vou fazer um comentário, que eu acho que eu tenho que comentar essa semana. Essa semana saíram os resultados do ENAD no Brasil todo, tá? Então aí a gente teve um grande número de escolas com nota 1, nota 2. O ENAD, o Exame Nacional do Ensino Superior, ele vai muito semelhante ao que seria o ENEM, que é para o ensino médio. O ENAD é para o ensino superior. Então ele mede através de alunos que estão no primeiro e nos últimos semestres do curso que ele está realizando. Então ele mede, vamos dizer assim, os conhecimentos do aluno, mas ele dá uma nota para a escola. Um negócio interessante. Na realidade, isso veio substituir o antigo provão, que eu já achei um erro também, opinião que eu tenho. Aqui no Brasil a gente não consegue fazer um plano para 30 anos as coisas, tá? A gente tem um plano de governo e não tem um plano de Estado. Aí sai o governo, não importa se é bom ou ruim, o governo que entra quer destruir o que o outro fez e aí cria uma confusão. Então, foi criada uma confusão, tá? E tiraram um provão do Paulo Renato Souza, do falecido Paulo Renato, e se colocou o ENAD. Mas tudo bem, então hoje o ENAD está caminhando, espero que se outro governo assumir ou outro partido assumir, que mantenha isso, porque senão a gente tem uma perda. Mas saíram as notas do ENAD. Então as notas do ENAD elas vão de 1 a 5, a escola que tira nota 3, 4 ou 5, 3 ela atende de forma adequada os requisitos proposto pelo MEC, nota 4 é uma escola muito boa e nota 5 é uma escola excelente. Nota 2 o curso está com problema e nota 1 é péssimo, tá? Nós tivemos alguns cursos com nota 1, muitos aqui na região do ABC, inclusive com nota 2, e nota 3 para cima, mas me prendendo a nota 2. Assim, o que eu vejo que as escolas da nossa região estão privilegiando ou estão dando uma grande importância para o curto prazo, tá? Em dando importância para o curto prazo, coloca uma série de ações que vão comprometer a saúde e a qualidade no longo prazo. Okay? Então, é a visão que eu acabei falando de uma forma genérica. Depois eu até vou convidar alguns professores para participar aqui conosco e comentarem as notas das suas escolas. Tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa, um erro grave que eu acho nesse exame é o não comprometimento do aluno. Por quê? O aluno, essa nota ela não sai no diploma, o aluno ele vai lá, ele é obrigado a fazer porque senão ele não recebe o diploma,
Mas tem muitos que entregam a prova em branco e não acontece nada, absolutamente nada, se ele entregar a prova em branco. Então, em alguns casos, é comprovado que há também um boicote do aluno ao fazer a prova. Fazendo apenas um paralelo de uma reportagem interessante que aconteceu na Coreia do Sul, mostrando o ensino médio lá deles, que seria o equivalente ao nosso Enem, é um exame tão importante que nesse dia é um feriado nacional, não tem jogo de futebol, não tem basquete, a televisão não funciona nesse horário, nem os voos, até os voos de avião são proibidos para não atrapalhar a concentração do aluno, dada a importância que se dá a esse exame, tá? E uma outra coisa também que a gente não pode deixar de comentar é o caso dos professores no Rio de Janeiro. É uma coisa assim absurda. O governo do estado fazendo uma proposta para que o professor ele seja a tempo integral, dando um aumento que eles chamam do maior aumento percentual no Brasil, e é de 15%, mas 15% em cima de R$ 1.200. E que na realidade causou foi uma grande revolta dos professores. Por quê? Porque está desprestigiando aquele professor que tem um segundo emprego, trabalha em 2 escolas, etc., e que vai ganhar um salário que não vai passar de R$ 1.500, R$ 1.600, se ele se dedicar integralmente a 40 horas mensais. Me desculpem, com todo o respeito que eu tenho às empregadas domésticas, mesmo porque a outra semana a gente fez um programa aí da PEC das empregadas domésticas, discutimos aqui, mas uma empregada doméstica em São Paulo hoje, se ela trabalhar todos os dias ganhando R$ 120 por mês, ela ganha R$ 2.400. Quer dizer, o professor não pode ser tratado assim. A gente está vivendo uma crise muito grande na estrutura do ensino brasileiro. Nossa, e essas notas estão refletindo isso. É isso tá bom? aí. Qual comentário você tem a fazer? Não, eu acho que a palavra é respeito. A gente não vive num país respeitoso. Né? Que respeite o professor. Não vive. As coisas estão assim, isso aí é a ponta do iceberg, né? Porque em todos os aspectos tem essa situação se reverbera, né? Isso. Todos os aspectos. Bom, o tempo aqui passa bastante rápido. Eu primeiramente quero agradecer muito a tua presença, André. Eu acho que foi um bate-papo bastante interessante. Me desculpe aqui nesse final, a gente tinha que fazer esses comentários de coisas que ocorreram na semana aqui nossa, né? E a gente deixa esse final para fazer isso, mas eu queria que você desse uma palavra final aqui, e eu já agradecendo a tua presença. Então, uma palavra final para o nosso internauta, André. Olha, eu acho que a coisa que eu posso contribuir é que você mantenha a tua esperança, né? Porque a esperança é o que faz a gente andar pelos caminhos, é o elemento que faz a gente ter aquele senso de segurança, né? Então... tenha força. Seu telefone está aparecendo aí na tela. Legal. Quem quiser ligar para o André. É isso aí, tem meu celular direto aí, www.doutorlogotipo.com.br, tá? Estou de portas abertas aí para dúvidas, para ser contratado também. O negócio aqui funciona. Então, mas esperança, confie em você. Faz um plano, tenha foco e não deixa a peteca cair no primeiro buraco, porque os buracos aqui no Brasil vão ser muitos. E você não pode depender da estrada ser asfaltada para você dar certo. Você vai dar certo assim mesmo. Bom, então encerrando mais um programa Empresa Escola, novamente agradecendo a presença do André. A esposa do André, ela está nos assistindo, ela está ali nos bastidores, está brilhantando aqui, quando ele fala alguma besteira, ela olha para ele feio, ele já muda de postura, a gente já viu quem é que manda aqui. Continue mandando seus e-mails, critiquem, elogiem, proponham pautas, se alguém quiser participar, fique à vontade, eu respondo a todos os e-mails, e uma ótima tarde a todos, e a semana que vem estaremos aqui com o Empresa Escola. Muito obrigado. Tchau.